Bom dia, crianças! Tudo bem com todos vocês? Espero que sim. E aí, vocês ontem chegaram a conversar com um amiguinho lá com o Nicolas Della Vecchia? Foi aniversário dele. Nossa, Nicolas, que dia gostoso que você deve ter passado ontem, viu? Ó, falei com você, te desejei felicidades, mas hoje novamente eu estou aqui para desejar tudo de bom e muita felicidade para você, viu, Nicolas? Um beijão. Hoje, então, nós vamos rezar, fazendo nossa oração do dia, em especial para o nosso amigo Nicolas Della Vecchia, que ontem foi aniversário dele. Então, nós vamos pedir para o Papai, Papai do Céu continuar dando muita saúde para o Nicolas, felicidades, para que Deus sempre o ilumine, esteja presente na vida dele, para que ele seja sempre um menino alegre, feliz e do bem. Então vamos lá? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia, Senhor Jesus. A aula já vai começar. Nós queremos que o Senhor venha conosco ficar. Aqui estamos juntinhos a trabalhar e a estudar. Abençoe a nossa sala, a nossa escola e o nosso lar. Que nós tenhamos um lindo dia, que o Papai do Céu abençoe o Nicolas nessa nova idade, que traga muita saúde, felicidade, tudo de bom. Nicolas. Beijos carinhosos para você. Então vamos lá com o grupo 3 em mãos. Pode pegar o estojo e vamos dar continuidade lá no capítulo de história, né? Que ontem em história nós começamos a falar sobre os museus. Então vamos lembrar? Então, um museu é um local onde a gente guarda assim várias informações, vários acervos do passado, daquilo que já aconteceu. Então, o museu ele tem como objetivo trazer informações, trazer aprendizagem, trazer muita cultura para a nossa vida também. Ele vai trazendo muitas informações, então é muito interessante a gente sempre que possível estar fazendo a visita em um museu. E aqui na página 237 vai dar continuidade ao que nós começamos a falar ontem, né? Então vocês vão fazer pausa no vídeo, já vão fazer a leitura e já podem fazer os grifos para que a gente possa continuar com a explicação. Aqui na página 237, ele está mostrando que existe vários tipos de museus. Então, aqui, ó, eu até trouxe o grifo para vocês, ó. Existe o museu de arte, de história, existe o museu de antropologia, museu de ciências e tecnologia, museu de interdisciplinares. Então, existem vários tipos de museu que vai trabalhar vários tipos de assunto. Porque o museu, o que que acontece? Além dele ser um local que ele nos traz muita aprendizagem, nos traz muita cultura, ele também nos traz muita informação, sabe? Ele ajuda que a gente fique assim mais inteligente, tenha mais informação e ele também acaba nos divertindo, ajuda nós descobrirmos coisas que nós nem imaginávamos. Então é muito interessante você fazer a visita no museu. Então, os museus, depende o local, o museu que você vai visitar, cada um ele tem um objetivo diferente. Ele traz uma história diferente, um fato diferente, né? Tem museus assim, apesar de qualquer pessoa de qualquer idade poder fazer a visitação em museus, mas depende do assunto, às vezes é para certos públicos acaba ficando mais interessados naquele museu, porque é muito amplo. Existem vários tipos de museu com vários tipos de assunto. Então é isso que o livro hoje vai trazer essa informação para nós, tá? Nós temos aqui, ó, o vocabulário, né? Que quando vocês fizeram a leitura, vocês devem ter encontrado aí, ó, a palavrinha acervo. Nós já falamos ontem também sobre o acervo, então vamos ver o que é acervo, ó. Acervo é a grande quantidade de bens materiais que formam patrimônios públicos ou pessoais. Espécimes são exemplos
exemplo, amostra, modelos. Então, vamos avançar um pouquinho mais para a gente poder ver o que o livro, quais são os tipos de museu que o livro quer mostrar para a gente. Aqui na 237, nós já temos uma mostragem do Museu de Arte e Cultura em São Peter Petersburgo, na Rússia. Tá vendo? Então aqui é um museu de arte. Vamos ver o que abrange, né, o que mostra ali, qual que é o objetivo de um museu de artes. Olha só, aqui nós temos a foto desse museu de arte em Pampulha, que ele fica localizado na cidade brasileira, aqui no Brasil, Belo Horizonte, no estado de Minas Gerais. E ele é um exemplo de museu de artes. Então, o que a gente encontra no museu de artes quando a gente vai fazer esse passeio, essa visitação? Ó, no museu de arte, você vai encontrar acervos de pintura, de esculturas, de obras de arte muito importante. Então, lá você vai encontrar estilos de obra de diferentes tempos históricos. Você também não vai encontrar um único estilo artístico. Você vai encontrar vários tipos de obra, vários modelos artísticos, mas também há museus que é dedicados apenas a um artista. Existe esse tipo de museu também, tá? Mas geralmente no museu de artes você vai encontrar todo tipo de arte, todo tipo ali de exposição. Então é um museu muito interessante ali também para fazer a visitação. E olha a foto do museu como ele é, ó. Ele é um espaço grande, um espaço amplo, para que as pessoas possam realmente percorrer, observar, fazer a leitura de cada amostragem, descobrir o que significa. Então lembra que nós falamos no comecinho da aula? Ele além de ser um local onde nos traz muita informação e aprendizagem, também nos traz o quê? Muita distração, nos traz diversão, nos traz, assim, desperta curiosidade. Então é muito interessante. Aqui embaixo, ó, nós temos a foto de um Museu Nacional de Ciências Emergentes e Inovação, lá em Tóquio, no Japão. Então, aqui é um museu de ciências. Vamos ver o que o museu de ciências, qual que é o tipo de acervo, né, de material que ele vai trazer para o público. Então, nesse museu de ciência, vai trazer todo tipo de diferente de ciência, de tecnologia. Então, vai ter coleção assim de máquinas, de ferramentas do passado, do presente. Às vezes o visitante, ele pode, experimentar determinada máquina, né, então ele vai ter ainda tem até esse contato ali com as experiências, né. Então aqui, ó, é um museu de ciências. Olha que interessante também essa foto desse museu. Depois, na 239, nós temos aqui o Museu Histórico Nacional, na cidade brasileira do Rio de Janeiro, e é um exemplo de museu histórico. Então, vamos ver o que é um museu histórico. Ó. Um museu, os museus de história colecionam objetos chamados artefatos que mostram como era a vida humana no passado. Os artefatos podem incluir roupas, ferramentas, objetos domésticos, veículos, fotografias antigas e muitos outros tipos de objetos antigos. Então, aqui está mostrando um museu histórico, tá? Então, o que ele fala para a gente? O que nós vamos encontrar no museu histórico? Então, todo tipo de objeto, de artefatos, que vai mostrar, que vai retratar como que foi a história humana lá no nosso passado, né. Lembra que eu falei para vocês que aqui em Monte Alto nós temos um museu histórico? Então, quando se faz a visita lá no museu, a gente consegue encontrar, né, objetos antigos, às vezes até roupas, que dá para a gente ter uma ideia de como era o passado aqui na nossa cidade.
Aí aqui também nós temos o Museu de História Natural. Vamos ver o que que o Museu de História Natural, o que que nós vamos encontrar se nós fizermos a visita nesse tipo de museu. Ó, no Museu Natural, então eles vão expor o quê? Amostras de plantas, amostras de animais, de rochas e outros objetos naturais. Então, olha só que interessante, ó. Um exemplo de museu de história natural é lá na cidade, aqui a foto de Los Angeles. Olha que legal. Aqui em Monte Alto, nós temos o museu do quê? Nós temos o museu, né, que é o Museu Histórico e Cultural, e o Museu de Paleontologia, que nós vamos conseguir visualizar, sabe, fósseis, o que foi encontrado aqui nos sítios de arqueologia na nossa cidade. Então, a gente vai conseguir ter essa amostra, essa imagem, né, do que foi encontrado aqui. Então, olha só que interessante. E aqui na 240 traz o que seguinte para a gente, que também existe assim, ó. Vamos fazer o grifo junto aqui, ó. Quer ver? Vamos colocar aqui o marca-texto. Ó, alguns museus possuem acervos bastante específicos ou especiais. Um exemplo é o Museu do Futebol na cidade de São Paulo, no Brasil. Outro é o Hall da Fama e Museu do Rock and Roll, que fica lá no estádio Roy, nos Estados Unidos. Então vocês às vezes também vai ter fazer uma visitação no museu, que o museu ele pode ser num lugar aberto, necessariamente ele não fica numa casa, num lugar fechado. Pode acontecer também de ficar num local aberto, ó. Vamos ver, ó. Estádio Municipal Paulo Machado de Carvalho, conhecido como Estádio do Pacaembu, na cidade de São Paulo, onde funciona o Museu Brasileiro do Futebol. Tá vendo? Nesse estádio aqui, nós temos aqui no nosso Brasil o Museu Brasileiro de Futebol. Então, pessoal, como desde a primeira aula a gente vem vendo o videozinho quando nós assistimos, comentou que existe vários tipos de museu. Então, cada museu ele vai trazer uma história para a gente, ele vai trazer uma informação. Então, é interessante quando nós formos fazer a visita no museu, a gente se atentar. Que tipo de museu é esse? É um museu de história, um museu de artes, para a gente já ir meio, né, que preparado para ver o tipo de informação que nós vamos estar recebendo naquele local, tá? E mais uma vez eu vou reforçar, para quem não conhece o museu da nossa cidade, assim que essa situação da pandemia regularizar, vá visitar. É muito importante nós prestigiarmos esse local tão importante que nós temos na nossa cidade. Você sabia que não são todas as cidades que têm museu? Então, nós somos privilegiados por na nossa cidade nós termos esse tipo de conhecimento, esse tipo de história, que a gente consegue ter acesso a todo esse tipo de informação. E museus, existem muitos, muitos museus. É muitos, bastante mesmo. Então, que legal que o pessoal assim, né, tem esse olhar e dá a valorização necessária para todos esses tipos de amostragem e de situações. E aí, vamos lá, vamos ver o que que o exercício está trazendo. Ó. Hoje é possível visitar alguns museus pela internet e conhecer suas obras, instalações e os documentos sobre sua guarda. Então, a professora, eu até fiz algumas pesquisas se a gente poderia assistir juntos, né? Algum museu que eu queria trazer para vocês. Tem muitos museus, tem bastante vídeo. Eu só não coloquei na nossa aula porque os vídeos eram longos, eram vídeos de 50 minutos, então ia ficar muito extenso, né, o nosso vídeo. Então eu sugiro que vocês, quando terminar a nossa aula de hoje, vá lá no Google, né? Coloca lá visitas do museu, tipos de museu. Então vai aparecer todos os vídeos das pessoas mostrando a filmagem.
Então dê uma olhadinha nesses vídeos para vocês terem a noção de como é um museu por dentro, o que que mostra. Faz isso, é muito legal, é muito interessante e casa com o que nós estamos aprendendo em história. Eu até tentei trazer esse videozinho, mas realmente os vídeos eram um pouquinho extensos para a nossa aula, então não ia acabava não acabou não dando certo. Mas faz essa pesquisa, tá? Fica a dica aí para vocês. Hoje já é quinta-feira, nós estamos com o pezinho no final de semana. De repente, pega o final de semana aí, tem essa curiosidade, coloca lá no Google tipos de museu, conhecendo o museu. Olha esse museu do futebol, né? Futebol é tão famoso no nosso país. Então, de repente, é uma oportunidade que vocês têm aí para estar conhecendo, tá? Vamos ver o que que a atividade está pedindo. Ó. Responda. Na sua cidade existe museu? Sim ou não? Acabamos de falar sobre isso, né? Se existirem, o que eles expõem? Então, o que que expõe no museu da nossa cidade, pessoal? Já fica aí, né? Para quem não conhece, para quem nunca foi, já fica uma oportunidade de saber o que tem no nosso museu. Faça uma pesquisa, coloca lá Museu da cidade de Monte Alto. Se vocês quiserem ser até mais precisos, pode colocar ó, Museu Histórico e Cultural de Paleontologia de Monte Alto. Então vai falar, sabe, coloca lá o que tem no Museu de Monte Alto, vocês vão conseguir achar algumas informações, então já vai ser um meio aí de vocês começarem a saber o que tem no nosso museu aqui na nossa cidade, tá? Na 241, já é uma pergunta referente ao que nós aprendemos na teoria. Ó. 2. O Museu da Língua Portuguesa fica na Estação da Luz, centro de São Paulo. Ele é o único museu sobre um idioma no mundo. Que idioma é esse? Então vamos lá, ó. Museu da Língua Portuguesa. Ele é um museu de que língua? Inglesa, portuguesa, francesa ou japonesa? E aí, qual será? 3. Observe as imagens das páginas anteriores, liga o nome do seu museu e ao que ele preserva. Então, nós temos aqui o Museu da Arte. Então, vocês vão ver o que, que o Museu da Arte preserva. Roupas, ferramentas, objetos domésticos, veículos, fotografias antigas e muitos outros tipos de objeto antigo. Ou viagens espaciais, avanços da medicina e da eletrônica, ou outro assunto científico, ou acervo de pintura, escultura, outras obras de arte importantes de um período específico, de um único artista ou de apenas um artista. Então, ó, essas respostas aqui, do Museu da Arte, Museu da História Natural, Museu da Ciência e Museu de História, elas estão aqui na teoria, ó. Tá vendo que nós fizemos o grifo? Então, elas estão aqui, tá? Quem tiver dúvida na hora de responder, então é só voltar lá na teoria e pesquisar direitinho qual que é a resposta, tá? Mas o Museu da Arte está bem fácil. E o Museu da História Natural? Olha, o próprio nome fala, ó, História Natural. E o Museu das Ciências? Lembra que nós vimos lá no Japão? E o Museu da História? Lembra da nossa história? Então, se tiver dúvida na hora de ligar, volta na teoria que as respostas estão todas lá. E é até bom porque você pratica a sua leitura, que você vai fazer a leitura novamente. E vamos ver o exercício proposto, exercício 10. Escreva 10 coisas que podemos encontrar em um museu. Então tá bem fácil, ó. Se vocês olharem aqui, já tem várias coisas que pode ser encontrada em museus. Porque na pergunta 10, ela não está falando um tipo específico de museu. Em qualquer museu, 10 coisas que nós podemos encontrar. Tá facinho, hein? Só dá uma investigada aqui na pergunta de si, tá? Então, deixa eu consultar aqui.
Vamos para a página 242. Aqui está mostrando o quê? Uma exposição de longa duração do Museu Afro-Brasil em São Paulo. Mostra muito dos universos culturais africanos afro-brasileiros. São mais de 6.000 obras, entre pinturas, esculturas, gravuras, fotografias, documentos e peças etnológicas de autores brasileiros e estrangeiros produzidos entre o século XV e os dias de hoje. Então, atualmente, ele está dividido em 6 núcleos, ou seja, 6 partes. Então, ó, o primeiro núcleo da África, que é a diversidade e permanência. Depois tem sobre o trabalho e escravidão, as religiões afro-brasileiras, o sagrado e o profano, história e memória, artes plásticas, a mão afro-brasileira. Então, nessa exposição aqui, em São Paulo, então ela está mostrando todo esse tipo da nossa história brasileira, tá vendo? Ó? Ela é dividida em 6 núcleos e 6 partes, onde quem faz a visitação, ela consegue ter acesso às informações, consegue visualizar todos esses itens que estão mostrando aí. Olha como que o museu é interessante, pessoal. Como que nós íamos conseguir receber de forma tão precisa todos esses tipos de informação se não tivesse esses lugares apropriados que trabalham só com isso, que estudam só isso, que se organizam necessariamente para esses temas. Então, olha como é importante, como nós temos que realmente valorizar e prestigiar todo tipo de exposição, os museus, a gente precisa mesmo dar valor nessa história aí. Aí nós temos aqui, na página 243, um, como se fosse um caça-palavra, tá? O que vocês vão procurar aí, ó? Encontre o nome dos 6 núcleos no quadro de letras a seguir. Então, aqui não falou que tem 6 núcleos, ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, esses 6 núcleos aqui, que ficam lá na exposição em São Paulo, né, com aquela amostra cultural africana e afro-brasileira, eles vão estar aqui no caça-palavra. E vocês vão procurar aí e vão passar. Pode grifar com marca-texto, pode colorir com lápis de cor, da forma que vocês preferirem, tá bom? Então, nós vamos ficando por aqui. Vamos terminando a nossa aula de história de hoje. Por favor, assim que vocês tiverem um tempinho disponível, entra lá no Google, coloca lá tipos de museu, conhecendo museus do Brasil. Vai aparecer vários videozinhos. Faça essa observação. É legal vocês terem esse tipo de conhecimento. Já que nós não estamos podendo sair para fazer a visitação, dá uma pesquisadinha aí na internet, porque eu sei que vocês são craques nisso, tá? Então, até logo, até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.